Irmãos, então vamos dar seguimento aqui no nosso quarto módulo, procedimento de segurança, certo? E voltando a lembrar os irmãos, em relação aos módulos 1, 2 e 3, fazer os exercícios, certo? Sempre que concluirmos um módulo, certo? Vamos falar aqui sobre os procedimentos de segurança. Irmãos, eu vou fazer uma consideração que eu gosto de fazer em todo treinamento, né? Prioridade em relação ao planejamento do trabalho à altura. Eu estou aqui agora sentado na cadeira, certo? Os irmãos podem estar aí sentados no sofá da casa, deitados na cama, no carro, na igreja. Sentado aí, irmãos, onde o irmão está agora. Qual que é a probabilidade de o irmão cair de altura? De 0 a 10. Quem respondeu 0 acertou. Por quê? Se eu estou aqui a nível de solo, minha chance de cair de altura é 0. E essa deve ser a prioridade em todas as situações. Então, sempre que eu puder fazer uma atividade do solo, é de lá que eu vou fazer. Se eu não subo em altura, eu não caio de altura. Só quando não tiver jeito mesmo que eu vou ter que subir, vou lá fazer o reboco. Nós ainda não temos nenhum robô, nenhuma máquina que sobe lá e faz o reboco, que pinta. Mas se der para mim poder fazer, por exemplo, é muito comum na minha região lá, janela que é muito alta, certo? A gente pode pegar lá uma ferramenta, né? Emendar lá uns cabos, é lógico que tem que ser tudo feito com segurança, obviamente, e limpar aqui do nível do solo, certo? O próprio pintor, por exemplo, quando ele vai fazer, né, a pintura de 3,5 metros de altura, o que ele faz? Em vez de montar um andame, toda uma estrutura, o que ele faz? Ele pega lá o cabo, emenda um cabo com o outro, faz o extensor e faz a atividade ali a nível do solo. E essa tem que ser a nossa prioridade. Sempre que eu chegar para fazer uma atividade, eu vou olhar para ela e vou imaginar. Dá para mim fazer sem subir em altura? Se der para mim fazer, essa deve ser minha prioridade. Primeiro lugar é isso. Depois, vendo que não dá para mim poder fazer o trabalho, é que eu vou passar para as outras etapas, certo? Então a probabilidade é essa. Tem até um exemplo aqui de um drone, os irmãos estão vendo aqui no slide, um drone, por quê? Uma atividade que eu já vi acontecendo, o pessoal que faz inspeção em linha de transmissão. Eles têm que sair caminhando de uma torre até a outra de uma linha de transmissão para poder inspecionar o cabo. É um trabalho que coloca em muito a vida do colaborador em risco, certo? Ainda que ele vai com cinto de segurança, quem é que quer cair e ficar pendurado por um cinto de 30, 40, 50 metros de altura? Ninguém quer isso. Aqui que eles colocaram. Agora hoje já tem um drone, certo? Que ele sobe lá, passa esse drone lá em cima da linha de transmissão, né? E verifica se tem ou não tem algum tipo de problema. A inspeção de calha, por exemplo, já tem alguns locais que os irmãos estão fazendo a inspeção de calha feita com drone. Pega o drone, se o irmão tiver essa estrutura, vai lá, tira foto, faz a inspeção. É lógico que para poder fazer a limpeza nós vamos ter que subir. Mas se o objetivo for apenas inspecionar, nós temos que fazer de tudo para evitar o trabalho em altura. Para evitar o risco de acidente, evitar o gasto que a gente tem que ter, colocação de andame, com o uso dos equipamentos, certo? Então, primeira medida para evitar trabalho em altura é não subir em altura. Não subir em altura, o risco de cair é 0. Bom, vi que não tem jeito, vou ter que subir, certo? Eu tenho que eliminar o máximo esses riscos, certo? Então, eu vou utilizar uma série de ferramentas. Aqui, a gente coloca lá, por exemplo, uma das medidas mais seguras hoje em dia para poder fazer trabalho em altura é a plataforma, né? Nós temos uma plataforma elevatória que é muito segura para poder trabalhar em altura, mas é um equipamento caro que nós não dispomos dele em todas as congregações. Talvez o irmão aí na congregação que o irmão congrega, uma congregação pequena, no interior, a gente sabe que não vai ter um dispositivo desse. Então a gente tem que se municiar daquilo que nós temos dentro dos quesitos de segurança para execução do trabalho. Então, utilizei, né, essa hierarquia, minimizei o risco lá na fonte, ou seja, não vou subir em altura, certo? Se subir, eu tento diminuir o máximo os riscos, né? E subindo, estando efetivamente lá em cima, eu tenho que usar dispositivos que, caso eu caia, né, eles minimizem o impacto da queda. Por isso que nós temos que utilizar o cinto tipo paraquedista, né? Por isso que nós temos que utilizar o duplo talabarte. Onde houver a possibilidade, usar absorvedor, que a gente vai falar mais tarde também sobre isso, sobre quando nós temos que utilizar absorvedor. Lembrando que o absorvedor não pode ser utilizado de alturas baixas, né, de alturas pequenas, perdão pela palavra, de alturas pequenas. Por exemplo, eu tenho lá um absorvedor que abre 4 metros, um exemplo, e eu estou executando trabalho na altura a 3 metros de altura. Quando eu cair, que o absorvedor ser acionado, ele não vai me segurar, eu vou de encontro ao solo. O irmão vai falar sobre isso depois também. Então, vamos falar sobre planejamento e organização. Vou fazer um trabalho à altura na minha comum congregação, vou lá dar uma manutenção, ou mesmo na construção, nós temos lá uma série de itens que nós precisamos olhar.
antecipadamente, obviamente. Eu não posso, por exemplo... Por isso que na manutenção acaba acontecendo mais acidente. O irmão pode pegar o livro no dia que você vai lá preencher o livro, fazer uma vistoria. Aí você viu lá que tem um ventilador que está com problema. Aí, em vez de colocar ali esse detalhe que o ventilador está com problema, o irmão já quer consertar. Só que ali naquele querer consertar, você não levou um andame, você não levou o cinto, não levou o capacete, não levou os equipamentos, não tem um monitor, um técnico de segurança para monitorar, vai e faz ali naquele momento. Acaba acontecendo um acidente e, infelizmente, as consequências são graves. Então, por isso que é planejamento. Se eu vi que o ventilador está com problema, eu vou ver essa situação e vou me planejar para no outro dia ou mais tarde que eu volte aqui com toda a estrutura que eu preciso. Eu vou avaliar. O ventilador, se ele estiver energizado, primeira coisa, eu preciso de alguém que tenha NR10. Eu sem NR10 não posso. Mas digamos que ele esteja desenergizado, vou lá no interruptor, desenergizo o ventilador, vou ter que subir em altura. Aí eu vou avaliar se eu vou usar qual tipo de linha de vida que eu vou utilizar, se eu vou utilizar andame. Utilizando andame, onde é que eu vou ancorar esse andame para que eu possa ancorar o cinto? Se eu vou ter lá guarda-corpo, se eu vou ter lá o tablado. Então, tudo isso aí eu planejo antes de executar. Para depois, quando eu for executar, eu executo de forma rápida, prática e segura. Bom, primeiro, tem que conhecer o local onde vai ser realizado o serviço. Vai ser externo, vai ser interno, o piso é nivelado, não é, o piso é escorregadio. Eu preciso saber desse local. Vão ter outras atividades concomitantes, porque isso também é importante saber. Outras atividades que podem influenciar no trabalho na altura. Uma igreja, por exemplo, está sendo construída, aí você está na fase de pintura e de revestimento ao mesmo tempo. O pessoal está usando maquita ali, tem ruído, dificulta na comunicação. Então, tudo isso aí eu preciso planejar, certo? Para depois eu efetivamente executar. Eu preciso saber qual o tipo de serviço, listar os voluntários que têm NR35 para poder executar o serviço. Então, se na minha região eu tenho lá 2, 3, 4 voluntários, eu tenho que saber gerenciar isso aí. Né? Então, assim, se na minha igreja está precisando trocar, eu vou acionar o irmão lá que tem trocar uma lâmpada, por exemplo, eu vou acionar lá os irmãos que têm curso de NR35, ver como está o cronograma deles para poder fazer o serviço. Nós não podemos atropelar. A prioridade nossa, nesse momento, é a segurança. Identificar todos os equipamentos que eu vou utilizar, de proteção individual, de proteção coletiva. Vou precisar de andame, de cinto, vou precisar de uma tela de proteção, vou precisar de cone para poder sinalizar ali a área, vou precisar de fita zebrada para poder sinalizar, vou precisar de tela tapume para poder sinalizar uma vala que eu vou abrir. Então, tudo isso aí precisa ser verificado. Estimar o tempo que eu vou passar para executar o serviço. Eu preciso estimar isso, até porque, principalmente quando nós estamos falando de obra, a obra tem uma série de atividades, uma após a outra. Então, eu preciso estimar esse tempo. Ou mesmo uma manutenção na igreja. Talvez vai ter culto aqui hoje. Mas esse serviço meu vai demorar 3, 4, 5 horas, ou vai demorar dias. Então, eu vou olhar a estimativa de tempo e verificar as outras atividades. Se vai ter culto, se vai ter escolinha, se vai ter a reunião de jovens e menores, porque a gente sabe que essas atividades de trabalho à altura a gente não pode executá-las com outras atividades, como culto, por exemplo, sendo executado ao mesmo tempo, pelo risco que envolve também outras pessoas. Providenciar a documentação, a permissão de trabalho, a análise de risco da equipe de segurança do trabalho. Então, na região do irmão aí vai ter com certeza um irmão que é responsável pela segurança do trabalho. Então, o irmão aciona ele, vou fazer trabalho à altura, estou com a equipe aqui, o irmão vai vir, vai fazer a permissão de trabalho, a análise de risco, olhar tudo isso aí que nós falamos anteriormente, montar um cronograma do que nós vamos precisar e aí, com isso aí em prática, nós vamos lá e executar o serviço sob a supervisão desse irmão. Bom, aí vamos entrar específico agora na análise de risco. Realizar a análise de risco do local onde será realizado o serviço junto à equipe, a equipe que vão fazer parte da atividade, onde nós vamos identificar os riscos existentes e as medidas de controle. Então, chamei, né? Não adianta, nós estamos aqui em 4 irmãos aqui no treinamento. Não adianta nós fazermos análise de risco de irmãos, ou só nós, de irmãos que não vão executar a atividade aqui. Os irmãos que efetivamente vão executar estão em outra sala, estão participando de outra atividade. A análise de risco tem que ser feita junto com quem vai executar. Porque, identifiquei aqui, irmão, tem um risco de choque elétrico ali. A partir do reconhecimento desse risco, aquele ponto ali nós não vamos trabalhar, porque ali tem risco de choque elétrico. Ou, nós vamos precisar que desenergize a linha. Então, eu preciso que envolva naquela atividade não só aquelas pessoas que estarão ali, mas todo o grupo que estiver naquele ambiente, porque a hora que eu desligar aquele disjuntor, ninguém pode mais encostar ali para poder ligar. Então, irmãos,
tá lá 30, 40 irmãos trabalhando, ó, hoje nós vamos fazer uma atividade aqui que depende que a rede esteja desenergizada. E por isso nós estamos colocando aqui, ó, estamos desligando, estamos colocando um cadeado aqui no quadro de distribuição para que ninguém ligue a energia, porque os irmãos vão estar trabalhando em altura lá. E funciona assim, com comunicação. Mas a análise de risco tem que ser feita com o pessoal que vai estar lá trabalhando. Não adianta a gente querer fazer só a equipe de segurança ou mesmo só a equipe que vai trabalhar. Tem que ser um trabalho em conjunto. Sempre que o serviço tiver risco, o voluntário deve solicitar suporte dos colaboradores de segurança do trabalho para orientação técnica e suporte. É o que a gente já falou, né? A equipe de segurança do trabalho tem que estar lá para poder pensar nas medidas de proteção. Bom, sobre a análise de risco, tem aqui os tópicos que a gente vai levar em consideração em relação a ela. Avaliação do local onde a gente vai estar, né? Se vai ser interno, se vai ser externo, se a gente vai estar isolado, se a gente vai conseguir sinalizar o local. Sistemas e pontos de ancoragem. Onde eu vou ancorar a minha linha de vida? Onde vai ser a minha ancoragem do meu andaime? Esse ponto foi testado? Né? Existe todo um procedimento para execução e teste dessa linha de vida, dos pontos de ancoragem. Está dentro da validade ali? Tudo isso aí precisa ser observado. E essa análise é feita junto com os irmãos da segurança do trabalho. Tem outras formas de se ancorar o andaime? Tem sim. Né? Nós vamos aprender a parte prática de nó. Se eu tiver lá estrutura de concreto, por exemplo, resistente, eu posso chegar e amarrar o meu andaime nessa estrutura, de forma que ele não consiga tombar, né? Principalmente na época de execução. Então, existem outras estratégias, mas precisa ser discutido com a equipe de segurança e aprovado pela equipe de segurança. Condições meteorológicas a gente precisa avaliar, certo? Principalmente quando o trabalho é externo, se está com risco de chuva ou não, está com risco de descarga atmosférica ou não, vento ou não. Os sistemas de proteção coletiva que nós vamos utilizar. Então, assim, a sinalização, por exemplo, é um sistema de proteção coletiva. Vou precisar de mais algum? Vou precisar de uma tela, vou precisar de um walk-talk, né? Uma forma de comunicação mais precisa. Tudo isso precisa ser avaliado. Os trabalhos que estão acontecendo simultaneamente. Então, eu vou avaliar, o que está hoje aqui nessa construção, o que vai ter? Vai ter o pessoal trabalhando na altura fazendo a pintura, mas tem um pessoal ali mexendo na hidráulica, tem outro ali mexendo na parte elétrica e assim sucessivamente. Alguma atividade dessa oferece risco para quem está em altura? Se oferecer, nós temos que primeiro neutralizar o risco para depois executar a atividade. Riscos adicionais, condições impeditivas, que vem lá do módulo 3, do módulo 2, certo? Onde nós falamos lá das questões clínicas, de questões de saúde, certo? De questões meteorológicas, que são condições impeditivas também. Nós precisamos ver as situações de emergência que podem acontecer. E se acontecer um acidente? Nós temos uma estrutura para poder mover esse irmão daqui? Onde é o socorro mais próximo? Tem corpo de bombeiro, tem SAMU, tem brigada, tem algum tipo de estrutura? Tudo isso aí precisa ser avaliado na análise de risco. Como vai ser a forma de comunicação e a forma de supervisão desse trabalho. Então, irmãos, é um documento muito completo. Tem várias possibilidades, várias perguntas para serem respondidas. E o objetivo dessas perguntas é que nós nos atentemos para os riscos adicionais que vai ter ali daquela atividade, certo? Para que de forma segura eu execute sem que outras questões possam intervir ali na atividade de trabalho à altura. Um exemplo aqui de condição impeditiva: ocorrência de descarga atmosférica, raio, certo? Proximidade e contato com a rede elétrica, certo? Então, se eu estou próximo à rede elétrica, eu preciso criar alguma barreira, alguma forma que impeça o contato da rede elétrica com a minha estrutura, ou mesmo o seccionamento, né, que é desenergizar aquele ponto, para que eu possa fazer atividade com segurança. Condição inadequada dos executantes, pode ser que o irmão esteja lá com um problema de saúde, ou mesmo dos equipamentos. Piso irregular e de baixa resistência. Como é que eu vou colocar andaime em um piso de baixa resistência? Quando eu subir lá em cima, né, eu vou ter dificuldade. Né? O andaime não vai estar ali nivelado. Né? E lembrando que para montar um andaime a gente precisa nivelando ponto a ponto, peça a peça. E nós temos a permissão de trabalho também, que é um documento feito logo após a análise de risco, e precisa de verificar todos aqueles pontos que nós já falamos lá atrás, porém a análise de risco ela é de forma mais abrangente, a permissão de trabalho ela já é mais específica, certo? Então, toda atividade de trabalho à altura ela tem que ser precedida desses dois documentos, análise de risco e permissão de trabalho, certo? E um lembrete aqui, né? Todos os voluntários eles têm que ter assinado o livro de presença. Então, não adianta
a gente ter todo esse cuidado, todo esse critério em relação ao trabalho à altura, se lá atrás nós não temos nós temos cumprido o que é básico, né, para o trabalho voluntário, que é a adesão, certo? E assinado também o livro de presença. Nós temos o livro de manutenção que acompanha também essas atividades. Tudo que nós fizemos relacionado à manutenção preventiva precisa ser registrado, certo? Bom, planejei tudo. Olhei esse tanto de detalhes, esse tanto de documento, olhei as ferramentas. Agora eu vou executar, certo? Então, os itens lá, ó, após a realização dessa etapa de planejamento, nós temos que colocar em prática tudo aquilo ali. Então, assim, ó, se ajeitou o andaime, se providenciou o cinto, tudo isso que nós providenciamos tem que ser utilizado. Ah, mas eu estou no andaime aqui e ele precisa de 5 plataformas. As plataformas ali para a gente poder colocar os nossos pés onde nós vamos trabalhar. Ah, mas vai me atrapalhar a puxar o material que eu vou colocar de 5, eu vou colocar 4. Não, temos que colocar 5. Se o piso onde está a planta do nosso pé, ele tem que ficar totalmente fechado. Tudo que a gente receber, nós temos que receber por lado de fora, certo? É proibido a gente utilizar a plataforma com elementos vazados dentro dela. Outra coisa também, não podemos utilizar tábua, certo? O pessoal tem um costume muito grande de utilizar tábua em cima de andaime. A tábua ela não foi feita para esse tipo de estrutura. Existe tábua para poder usar em andaime? Existe. Existe sim, certo? Só que tem que ter lá, ó, o engenheiro responsável por ela. E é muito difícil de encontrar, irmãos. O que a gente vê muito é o pessoal usando tábua que foi fabricada para ser forma e utilizando como plataforma de andaime. Isso aí nós não podemos utilizar, certo? Bom, temos que conhecer todos os equipamentos, por isso tem um treinamento de trabalho à altura. Temos que conhecer os equipamentos de proteção coletivos, de proteção individual, como que monta, como que eu faço, certo? E eu preciso fazer uma pré-avaliação física dos voluntários. Tem lá a anamnese, né, o questionário que a gente tem que fazer, certo? Além do questionário do ASO, nós temos um questionário que tem que ser respondido toda vez antes de subir para fazer trabalho à altura. Como nós falamos lá dos hipertensos, independente de ser hipertenso ou não, todo mundo que sobe fazer trabalho à altura tem que fazer a avaliação, a aferição da pressão, certo? Se estiver descontrolada nesse dia, a pessoa tem que, ela não vai poder fazer o trabalho à altura, certo? Então, irmãos, concluindo, análise de risco, permissão de trabalho, a gente leva em consideração uma série de situações, uma série de equipamentos, uma série de dispositivos, certo? Planejei, vou fazer essa atividade, vou precisar disso, certo? Feita a análise ali junto, a equipe de execução com a equipe de segurança. Na hora de executar, vai estar tudo ali num só local, tudo certinho, tudo bem montado, tudo bem escrito. Eu vou executar o serviço com segurança. É aquela coisa, planejo 2, 3, 4, 5 dias até para fazer um serviço de 1 minuto. O importante é que o irmão suba, faça a atividade e desça com segurança. Esse é o nosso objetivo, certo? Então agora nós vamos para o exercício, né? Fechando esse módulo aqui, e os irmãos nós vamos dar continuidade, e os irmãos aqui junto conosco, sempre fazendo módulo, fazendo exercício, tá bom? Deus abençoe os irmãos. O seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai saber como se faz para garantir proteção lá nas alturas, conhecer os tipos de EPIs para cada etapa do serviço e como fazer a manutenção e utilização do seu cinto de segurança. Os operários da construção civil sobem telhados, andam na beirada da laje, reformam as fachadas dos prédios. Nessas horas, não dá para contar só com a sorte. Para não ser pego de surpresa, use sempre os equipamentos de proteção individual contra quedas. Você sabia? A empresa é obrigada a dar a cada funcionário, de graça, os equipamentos de proteção individual. E tudo deve funcionar direitinho. Os EPIs contra quedas de altura só podem ser usadas em circunstâncias especiais. Sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra acidentes ou doenças de trabalho, durante a instalação dos equipamentos de proteção coletiva e também para atender situações de emergência. Os EPIs utilizados para a proteção contra quedas de altura são classificados como cinto de segurança e dispositivo trava-quedas. Vamos ver quem é quem nessa história?
Se você precisar de movimentação horizontal ou vertical, a escolha certa é o trava-quedas. Ele é fixado de um lado ao cinturão e do outro ao cabo de segurança. Os tipos mais usados são o guiado e o retrátil. O cinto de segurança tipo paraquedista é indicado quando se está a mais de 2 metros de altura. O abdominal, se for um serviço elétrico ou quando for necessário limitar o movimento. E os dois devem ter argolas, mosquetões e fivelas feitas de aço forjado ou outro material bem resistente. As ilhoses devem ser de material não ferroso. O cinto, para estar completo, precisa ser preso a um trava-quedas. Ele precisa do cabo guia ou cabo de segurança para fazer a sua parte. Imagine só a situação. Um trabalhador precisa se movimentar em uma grua, andaime ou torre de elevador onde não dá para ser instalado o cabo guia de segurança. É aí que o duplo Talabarte resolve o problema. Com ele também vai o mosquetão de aço inox com abertura mínima de 50 milímetros e dupla trava. E não se esqueça de conectar o Talabarte em altura superior à cabeça do operário. Mas antes do mãos à obra, confira se o cinturão está 100%. As fitas de nylon precisam estar perfeitas, sem cortes, furos ou desfiados. Dê uma olhada na costura, ela não pode ter defeitos. As peças de metal também devem estar nos trinques, sem ferrugens ou amassadas. E nada pode ter contato com produtos químicos. Encontrou alguma coisa errada? Não pense 2 vezes. O cinto deve ser substituído. E o equipamento só pode ser usado por um único trabalhador. Ele vai ser o responsável por guardar o cinto em local seco, à sombra, sem contato com calor, pisos de cimento, produtos químicos, abrasivos ou cortantes. Mesmo com todos os cuidados, não dá para saber a vida útil desses cintos. Isso depende da frequência de uso e os cuidados com a manutenção. Quer mais uma dica? O cinto de segurança só entra em ação se for usado de maneira certa. Papel e caneta na mão, anota aí como se faz. Primeiro, pegue o cinturão pela argola dorsal. Passe os pés no porta-coxas já afivelados. Coloque os suspensórios pelos braços, um de cada vez. Ajuste e trave a fivela da cintura. Depois, a do porta-coxas. E por último, a fivela secundária frontal. Desse jeito. Agora sim você está pronto para mais um dia de trabalho. Quer dizer, quase pronto. Lembre-se, o cabo guia fica amarrado à estrutura do prédio. Nele estão fixados o trava-quedas e o cinto. E nunca use cabo guia de nylon. O certo é escolher os de aço ou poliamida. Todo o cuidado do mundo na hora da amarração ou ancoragem do cabo guia. Ele precisa ser forte o suficiente para aguentar a carga. Faça a inspeção sempre e fique atento aos desgastes. Agora você já sabe como fazer. Precisou subir? Não esqueça os equipamentos de proteção. O cinto de segurança deve estar sempre nos trinques. E quem não segue as regras, coloca a vida em jogo. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você.